Olá, nesta aula nós pretendemos complementar um pouco da aula anterior, tá bom? Então nós vamos resolver mais alguns exercícios e alguns desafios, ok? Então, o primeiro complemento que nós vamos ver refere-se a essa questão que nós já resolvemos, tá? Fala que dois observadores A e B estão situados a 1 metro de uma das margens paralelas de um rio, conseguem ver uma pedra sobre a outra margem. Seus teodolitos, né, aparelhos usados para medir ângulo, eles medem os ângulos PAB e PBA, alfa e beta. Sabendo que AB igual a 54, tangente de alfa igual a 4, tangente de beta igual a 5, a largura do rio em metros é. Então nós já respondemos esse exercício, né? Encontramos como resposta aí o valor 119, tá? Para a largura do rio. E a proposta que ficou foi a seguinte: nós contemplamos aqui um desafio que dizia o seguinte: se alfa, beta e teta são os ângulos internos de um triângulo não retângulo ABC, mostra que a soma das tangentes é igual ao produto. Então, o que nós vamos fazer? Baseado aqui nesse problema, nós temos a tangente de alfa, que é 4, a tangente de beta é 5, e aí nós vamos calcular a tangente do terceiro ângulo interno nessa situação problema, tá? E vamos mostrar que de fato a tangente do θ será positiva, portanto, o desenho que nós fizemos condiz com a realidade. Nós teremos um triângulo acutângulo, tá bom? Então é o seguinte, nós já sabemos aí que a tangente de alfa é igual a 4 e a tangente de beta é igual a 5. Então, com base nessa relação que nós provamos, né, nós resolvemos esse desafio na aula passada, nós vamos calcular a tangente de θ. Então, daqui do desafio vai surgir o seguinte: tangente de alfa, então é 4, mais tangente de beta, que é 5, mais tangente de θ. Isso vai ser igual a tangente de alfa, 4, vezes tangente de beta, 5, vezes tangente de θ. Tá? 4 mais 5, 9. Então, aqui, 9 mais tangente de θ vai ser igual a 4 vezes 5, 20, vezes a tangente de θ. Nós passamos essa tangente para cá negativa, então nós ficamos com o seguinte: 9 vai ser igual a 20 tangente de θ menos tangente de θ. Ora, mas isso aqui, 20 menos 1, 19, né? Então a gente vai ter 19 vezes a tangente de θ igual a 9. O 19 que está multiplicando vai passar dividindo, portanto, tangente de θ vai ser igual a 9 sobre 19, ok? Então, de fato, nós confirmamos assim que o triângulo ele tem que ser um triângulo obtusângulo. Por quê? Só para a gente recapitular um pouco. Lá no ciclo trigonométrico, nós estudamos os sinais da tangente e vimos que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e no quarto. Então, como a gente está contemplando um problema de um triângulo, né, onde você tem alfa, beta e θ como ângulos internos de um triângulo, né, alfa, beta e aqui θ, então note que esses caras têm uma variação entre o primeiro e o segundo quadrante. Cada ângulo desse aqui tem que ser maior que zero e menor que 180 graus. Como a tangente do θ deu positiva, significa que o θ é um ângulo agudo. Se a tangente fosse negativa, ele seria obtuso. Então, de fato, o desenho que nós fizemos, ele condiz com a realidade, ok? Tangente do θ é 9 sobre 19, que é uma tangente positiva, tá? Vamos aqui para a próxima. Bom, o segundo exercício que foi proposto é o seguinte: aqui nessa questão nós temos o quadrilátero ABCD, e aí o que que acontece? Esses lados aqui, quer dizer, esses ângulos aqui eram conhecidos, né? E aí dois ângulos retos aqui nos vértices A e C, e a proposta que eu deixei foi, traçando a C, determinar o comprimento dessa diagonal em azul aqui, que é a diagonal AC. E a gente já conhece o seguinte: a gente determinou x e y aqui, deu a resposta, né? O x deu raiz de 6, né? Aqui deu raiz de 6. E o y deu raiz de 2 decímetros, né? Então, agora a gente quer determinar essa diagonal AC que eu chamei aqui de A.
Então, nós notamos o seguinte, esse ângulo aqui é de 45 graus, que foi informado na questão, né? E o ângulo BDA, né? Ou ADB, né? É de 30 graus, a questão informava aqui, né? Então, esse ângulo completinho aqui é um ângulo de 75 graus. Então, o que é que nós fazemos? Nós podemos extrair aqui da figura a parte que nos interessa da figura, tá? Que vai ser essa parte aqui. Então, aqui, o que é que eu quero frisar? É o seguinte, você tem aqui o vértice A, tem aqui o vértice A, você tem aqui o vértice D, e aqui o vértice C, e esse ângulo todinho aqui é 30 mais 45, ou seja, 75 graus, tá bom? Aqui vale raiz de 6, aqui vale 2, e aqui é o A que a gente quer determinar. Então você tem um ângulo, tem os dois lados que o formam, e aqui você quer saber o ângulo oposto. Então isso é uma boa indicação para a gente utilizar a lei dos cossenos, tá? Então o que que nós vamos ter aí? Aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter o seguinte, a ao quadrado igual a 2 ao quadrado, mais o raiz de 6 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes raiz de 6, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que é 75 graus, tá? Agora nós vamos notar o seguinte, então a gente vai repetir aqui a ao quadrado igual, 2 ao quadrado é 4, o raiz de 6, o 2 do índice vai cancelar aqui com o expoente, vai ficar só o 6, menos, vou multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4, repito, raiz de 6, vezes o cosseno de 75 graus, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, eu tenho a ao quadrado igual 4 mais 6, isso aqui é 10, menos 4 raiz de 6 vezes o cosseno de 75 graus. O que que acontece? Até aqui, até onde dá para fazer é isso. Eu não posso mais operar aqui o 10 menos 4 raiz de 6, que eu tenho aqui uma multiplicação, né? E aqui também. Então, o que me resta é ir atrás de determinar um valor para cosseno de 75 graus, né? Perceba que a questão não deu valor nem aproximado para isso, tá? Então, a gente tem que bolar um meio de achar esse valor de cosseno de 75 graus. E o meio é utilizar uma das fórmulas, né, de soma ou de diferença de arcos que a gente sabe. No caso, eu vou utilizar aqui o cosseno da soma, tá? O que que acontece? O cosseno de alfa mais beta, a gente sabe que isso é igual a cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa multiplicado pelo seno de beta, né? Então, como nós podemos enquadrar essa situação para o cosseno de 75 graus? A gente tem que perceber que o 75 pode ser escrito como 30 mais 45, né? Que a gente sabe que são notáveis, né? Cosseno de 30, seno de 30, né? Cosseno de 45 e seno de 45 são coisas que a gente sabe determinar, né? Quer dizer, que a gente sabe valores, né? Aquela nossa tabelinha dos ângulos notáveis, né? Então, a partir disso aqui, eu vou ter o seguinte, isso é igual, pela fórmula, né? Cosseno de 30 multiplicado pelo cosseno de 45, menos seno de 30 multiplicado pelo seno de 45. Então, aqui, a gente tem só que relembrar que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 é 1/2, tá bom? E o seno de 45, mais uma vez, é igual ao cosseno, raiz de 2 sobre 2. Então aqui a gente opera normalmente, raiz de 3 vezes raiz de 2, isso é raiz de 6. 2 vezes 2 é 4, menos 1 vezes raiz de 2, isso é raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Como o denominador aí é o mesmo, então basta que eu repita o denominador, né? Para fazer o MMC. Então aqui o resultado vai ser o seguinte, tá? A gente vai ficar com raiz de 6 menos raiz de 2, tudo sobre 4.
Este aqui será o valor do cosseno de 75 graus. Eu vou precisar substituir aqui na aplicação da lei dos cossenos. Então, feito isso, a gente vai voltar aqui no A ao quadrado e vai substituir o valor do cosseno. Então, nós temos o seguinte: A ao quadrado é igual a 10 menos 4 raiz de 6, que multiplica o valor aqui do cosseno de 75 graus, que no caso é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Tem que colocar o parênteses, porque depois você vai fazer a leitura de sinal, ok? Então daqui a gente vai prosseguir. Agora, nota o seguinte: a gente pode melhorar a nossa vida aqui antes de fazer propriamente a distribuição. Note que, apesar de ter essa diferença aqui, eu tenho uma multiplicação aqui e aqui, e eu tenho os parênteses. Então é válido fazer o seguinte cancelamento. A gente pode cancelar esse 4 aqui com esse, e aí nós obtemos o seguinte: isso é igual a 10 menos raiz de 6, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Bom, o que a gente vai fazer agora? Então, 10 menos com mais é menos. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Menos com menos, mais. Raiz de 6 vezes raiz de 2, isso é raiz de 12, né? Note o seguinte, então aqui a gente vai ter 10 menos a raiz quadrada de 36 vale 6, mais raiz de 12. Então aqui nós teremos o seguinte: 10 menos 6 é 4, mais raiz de 12. Uma forma interessante de melhorar esse resultado é notar o seguinte: quando a gente fatora o 12, a gente obtém 2 ao quadrado vezes 3, né? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, tá? Fazendo a fatoração. Então isso aqui vai ficar igual a 4, mais o 2 vai sair do radical, né? Porque ele está elevado aqui, a gente cancela o 2 com 2, da base aqui sai, e esse 3 fica. Então 2 raiz de 3, tá? Agora notem o seguinte: esse resultado aí, ele é referente a quê? Referente ao A ao quadrado, tá? Nós queremos o A. Então a gente tem que extrair a raiz quadrada aqui nesse resultado. Portanto, o que vai ser o A na verdade? Vai ser a raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3, ok? 2 raiz de 3. Como as medidas lá foram dadas em decímetros, então o A aqui vai ser medido também em decímetros. Aqui você poderia colocar 2 em evidência, mas não vai fazer muita diferença não. Se a gente colocasse 2 em evidência aqui, ficaria raiz quadrada de 2, que multiplica 2 mais raiz de 3, né? E se você distribui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Mas não sei se é necessário a gente fazer isso não, né? Então, se a gente separar em dois radicais, ficaria raiz de 2, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3, né? Então, eu não acho que essa seja uma forma mais bonita de representar o resultado do que essa, tá? Então, por isso a gente, por esse motivo, a gente vai parar por aqui mesmo. E aqui, esse vai ser o valor da nossa diagonal, tá? Então, apliquei trigonometria, a lei dos cossenos. Depois utilizei uma das fórmulas, né, que foi o cosseno da soma, para determinar um cosseno que eu precisava, que era o cosseno de 75 graus, ok? Bom, fora isso, eu quero deixar mais uma informação para vocês, também referente a essa questão do quadrilátero, porque existe outra maneira da gente calcular essa diagonal AC aqui, tá? Em particular, esse quadrilátero, ele é um tipo de quadrilátero especial, porque ele é um quadrilátero inscritível, tá? Numa circunferência. O que que acontece, tá? Por que que esse quadrilátero ele vai ser inscritível numa circunferência, tá? Note o seguinte: aqui nessa figura, os ângulos no vértice A e no vértice C são ângulos retos, tá? E note que os triângulos BCD e BAD, eles são triângulos retângulos com a mesma hipotenusa aqui, que no caso seria BD, tá? Eu vou
ressaltar aqui BD, tá? Que é a hipotenusa. Então, ele tem a hipotenusa comum. E nós já sabemos o seguinte: todo triângulo retângulo pode ser inserido numa semicircunferência, né? E aí o diâmetro dessa semicircunferência será a sua hipotenusa. Então, existe uma semicircunferência que passa nos pontos B, C e D, tá? Existe uma semicircunferência que passa nesses três vértices aqui. Mas também vai existir uma semicircunferência que passa pelos pontos BAD, porque o BAD também é um triângulo retângulo aqui no vértice A. Então, existe uma semicircunferência que vai passar aqui nesses pontinhos aqui. Só que essas duas semicircunferências possuem o mesmo diâmetro, que é BD, né? Então, isso mostra que existe uma circunferência, né, que passa pelos quatro pontos aqui, que são os vértices do quadrilátero, A, B, C, D, tá bom? Então, esse quadrilátero ele é inscritível numa circunferência. Existe um resultado que garante que quando dois vértices opostos, quer dizer, quando dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus, então o quadrilátero é inscritível, tá? Isso tem a ver com a teoria dos ângulos internos, tá? Quer dizer, dos ângulos inscritos na circunferência, certo? Então, vale aqui uma coisa muito importante, que é um teorema, tá? Que é chamado Teorema de Ptolomeu, tá? Que eu vou destacar mais em seguida. Então, eu vou apagar aqui um pouco do que eu já risquei, tá? E eu vou procurar trazer essa figura aqui para outra página para ressaltar o que eu estou falando aqui, tá? Vou fazer um pequeno recorte aqui só da figura, ok? Vamos lá. Então, note o seguinte, temos aqui a nossa figurinha, né? Nosso quadrilátero. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou enunciar aqui o teorema de Ptolomeu, tá bom? O que diz o teorema de Ptolomeu, tá? Basicamente, o teorema de Ptolomeu garante o seguinte, vou puxar aqui um compasso, só para a gente desenhar um círculo de uma maneira melhorzinha, tá? Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que o raio ainda está um pouco grande, pode ser um pouco menor. Esse círculo aqui já serve, tá bom? Então é o seguinte, quando eu tenho um quadrilátero qualquer inscrito quer dizer, inscritível, né? Numa circunferência, vai ter aqui as medidas dos lados, um quadrilátero qualquer, tá? Não é obrigado a ser um quadrado, um retângulo, um quadrilátero convexo qualquer, certo? E aí eu vou nomear aqui os vértices como sendo A, B, C e D. Se esse lado mede A, esse lado mede B, esse lado mede C e esse lado mede D, e as diagonais, uma mede X, tá? Eu vou dizer que AC vai ser o X, e eu vou colocar aqui outra cor para dizer que BD é Y, tá? Então, vou deixar escrito isso aqui. AC, minha diagonal AC é X, e BD é igual a Y. Então, o teorema de Ptolomeu diz o seguinte, que o produto das diagonais, ou seja, x vezes y, é igual à soma dos produtos dos lados opostos do meu quadrilátero, ou seja, AB mais lados opostos, C e D, então CD, tá? Então, isso é o que afirma o teorema de Ptolomeu. Aqui nesta aula eu não vou demonstrar para não fugir do objetivo da aula, tá? Mas saibam que esse resultado existe, tá? Aparece em algumas situações que ele é bem aplicável, tá? Bem interessante você aplicar. Como na nossa situação aqui. Aqui a gente tem exatamente um quadrilátero ABCD que é inscritível numa circunferência, como eu já justifiquei, tá? Então é o seguinte,
Uma das minhas diagonais é A, né? E aí o nosso problema é determinar o A. E aí o que que acontece? Perceba que lá no começo a gente tinha os valores de y e x. Vou voltar aqui um pouco para a gente recordar, tá? Então que o x era raiz de 6, né? E o y era raiz de 2. Então vamos lá. Então aqui é raiz de 6 e aqui era raiz de 2. Então já tenho todos os lados do meu quadrilátero. 2, raiz de 6, 2, raiz de 2. Mas aí você pode pensar assim, para o teorema de Ptolomeu, se eu tenho os quatro lados, e aqui tem x e y, eu preciso do y, né? Esse y aqui não é aquele y lá, tá bom? Cuidado, esse y aqui é a diagonal aqui, tá bom? Então cuidado para não confundir. Então, essa diagonal BD, no caso, está fazendo o papel do y, tá bom? Deixa eu destacar ela aqui, tá? Essa diagonal BD aqui faz o papel do nosso y aqui, que é a nossa segunda diagonal, tá? Não confundir com esse y aqui. Então é o seguinte, mas eu tenho condição de achar BD. Porque note, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, eu posso utilizar o seno ou o cosseno de 45, ou eu posso utilizar Pitágoras, né? Que garante o seguinte, que BD ao quadrado, como o triângulo BCD é um triângulo retângulo, então BD ao quadrado é igual a BC ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais CD ao quadrado. Então aqui rapidamente a gente tem 4 mais 4, que é 8. Então a gente extrai a raiz quadrada, logo BD é raiz quadrada de 8. Melhorando o resultado, podemos escrever 8 como sendo 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui fica 2 raiz de 2, tá? Então a gente já tem uma diagonal e os quatro lados, então tá perfeito para a gente aplicar aqui o nosso teorema de Ptolomeu na nossa situação. Então como é que vai ficar o teorema? Então, uma diagonal, que é o AC, que é o A que a gente quer determinar, tá? Vezes a outra diagonal que a gente determinou, que é 2 raiz de 2, vai ser igual. Vamos pegar os produtos dos lados opostos. Então, 2 vezes raiz de 6, mais 2 vezes raiz de 2. Ok? E aí agora é só fazer essas continhas aqui, tá bom? Então aqui a gente tem o seguinte, A que multiplica 2 raiz de 2 vai ser igual. Aqui eu posso colocar 2 em evidência, né? Colocando 2 em evidência eu tenho raiz de 6 mais raiz de 2. O que que acontece agora? A gente pode fazer aqui um cancelamento. Cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Então nós temos que A raiz de 2 é igual a raiz de 6 mais raiz de 2. E aí, o que pode acontecer aqui? A gente pode melhorar isso ainda, notando que raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, temos que A raiz de 2 é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Vamos colocar a raiz de 2 em evidência. Então, A raiz de 2 é igual a raiz de 2 em evidência, que multiplica a raiz de 3 mais 1, né? Que raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Um novo cancelamento aqui que a gente pode fazer é do raiz de 2 com raiz de 2. Daí obtemos A igual a raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3, né, que é a mesma coisa. Certo? Então, voltando lá no começo, pode parecer, né, que a gente achou um resultado diferente aí. Vamos dar uma olhadinha aqui anteriormente. Qual foi o valor do A que a gente encontrou aqui, né, no final? Raiz de 4 mais 2 raiz de 3. Bom, será que esse número aqui é igual ao número que nós obtivemos aqui no final? Ou seja, esse número aqui é igual a 1 mais raiz de 3? Parece um negócio estranho, né, que está acontecendo. Então, qual é a ideia? Vamos mostrar que de fato o resultado é o mesmo, que raiz de 4 mais 2 raiz de 3, de fato vai ser igual a 1 mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais 1. Então, guardem na memória esse resultado aqui, tá? Raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3. Então, vamos lá. 4 mais 2 raiz de 3 dentro da raiz, tá?
A gente quer mostrar que isso aqui é igual a raiz de 3 mais 1, tá? Será que isso é verdade? Então, isso vai ser verdade sim. Com um pouco de manipulação matemática, a gente acaba mostrando isso. A ideia é o seguinte, tá? Uma saída é você enxergar o seguinte aqui. Esse 4 mais 2 raiz de 3, a gente pode escrever ele da seguinte maneira, tá? Raiz de 3 mais... Aliás, perdão. Escrever assim. É 3 mais 2 raiz de 3 vezes 1, né? Mais 1. Por que eu estou fazendo isso, né? Vamos ver se vocês matam a charada aí, tá? Esse 3, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Raiz de 3 ao quadrado, né? Tá? Porque raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Ó, note que aqui tá igual a expressão aqui em amarelo. Ó. 3 mais 1, 4, mais 2 raiz de 3 vezes 1, 2 raiz de 3. Então tá tudo ok. Mais 2 vezes raiz de 3 vezes 1, mais aqui 1 a gente pode escrever como sendo 1 ao quadrado. Tudo isso dentro do radical. Então eu acho que já deu para a gente perceber o que foi que eu fiz. Eu desenvolvi aqui, quer dizer, eu reescrevi essa expressão como um trinômio quadrado perfeito, né? Uma soma de, o quadrado de uma soma. Ou seja, isso aqui que está dentro do radical é a mesma coisa que raiz de 3 mais 1, tudo ao quadrado, né? Está dentro do radical. Perceba que aqui, ó, você tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, né, que é o raiz de 3, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 ao quadrado. E aí você sabe que isso aqui é exatamente igual, né, porque aqui está o quadrado, a gente pode cancelar esse 2 com esse, porque a gente garante que esse número aqui é positivo, né, o raiz de 3 mais 1. Então isso aqui é exatamente igual a raiz de 3 mais 1. Então as duas soluções que a gente fez estão corretíssimas, tá bom? Só um comentário final sobre essa questão. Existe outra maneira de você fazer isso, porque aqui eu admito que é uma maneira mais difícil você enxergar essa quebra aqui. Então, uma maneira um pouco diferente de fazer é a seguinte: se esses números forem iguais, então o que acontece? 4 mais 2 raiz de 3 dentro do radical. Se isso é igual a raiz de 3 mais 1, como esses dois números aqui são coisas positivas, né? Então, mesmo que não fosse, né? Se eles são iguais, então os quadrados têm que ser iguais, né? Mas o fato de eles serem positivos garante ida e volta, ou seja, então o quadrado disso aqui tem que ser igual ao quadrado disso. Na verdade, deixa eu escrever isso de uma maneira melhor, tá? Então, isso é verdade se somente se o quadrado do primeiro, ou seja, 4 mais 2 raiz de 3, que está dentro do radical, né? Tudo ao quadrado, é igual ao quadrado desse aqui, ou seja, raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Mas isso é verdade se somente se, né? Você coloca aqui, é garantido ida e volta. O que é o quadrado disso? É 4 mais 2 raiz de 3. Novamente, porque a gente pode aqui cancelar o 2 com 2, isso aqui é um número, né, positivo dentro do radical. Quer dizer, tem que ser positivo, porque senão a raiz nem faria sentido, né? Igual. E do outro lado você desenvolve o produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas isso é verdade se somente se 4 mais 2 raiz de 3 é igual. Então aqui vai dar 3, que dá 2 raiz de 3, mais 1. Que é verdade se somente se 4 mais 2 raiz de 3 é igual. Aqui vai dar 3 mais 1, 4, mais 2 raiz de 3. Que nós sabemos que é verdade, né? Essa última é verdadeira. Então, como eu posso voltar nas implicações nesse sentido aqui, ó, então eu garanto que a primeira coisa que eu afirmei também tem que ser verdadeira, tá? Já que se trata de dois números positivos, tá? Então, portanto, de fato, essa igualdade aqui do começo é verdadeira, ok? Isso é outra forma de verificar que o número raiz quadrada de 4 mais 2 raiz de 3, de fato, é igual ao número
raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3, ok? Então está fechada essa questão. Vamos para a próxima aqui. A outra questão que foi deixada para vocês foi a seguinte. Você tinha um triângulo ABC aí nessa figura, e a área do triângulo ABC, tá? A área do triângulo ABC foi informada, né, que é igual a 36. Caso 36 centímetros quadrados, tá? Os pontos MN foi informado que são pontos médios desses lados BC e AC. E aí foi perguntado qual é a área da região CMPN, né? Essa regiãozinha aqui. Então a ideia que eu dei é o seguinte, né? Foi a seguinte, a sugestão. Note que aqui é ponto médio, e aí uma propriedade do P, que é chamado, que é o baricentro, né? Já que ele é ponto de encontro de duas medianas do triângulo, a propriedade é que ele divide esses segmentos na razão de 1 para 2, ou seja, a razão entre o segmento NP e o segmento PA é de 1/2, né? Ou seja, NP, né, sobre PA é igual a 1/2. Ou seja, o segmento PA vai valer o dobro, né, do segmento NP aqui. E isso vai valer também para a mediana BM, tá? Então eu chamei PM de A, então aqui vai ser 2A. Chamei PM de B, então aqui vai ser 2B. Em seguida, eu disse para vocês procurarem uma relação entre as áreas dos triângulos APM e BPN, né? Então, uma maneira interessante de você conseguir isso é aplicar a fórmula trigonométrica, né, para a área do triângulo, aquela fórmula do seno, tá? Então é o seguinte aqui. Com isso a gente vai concluir o seguinte: como o ângulo APM é igual ao ângulo NPP, né, porque são opostos pelo vértice, que eu chamei de alfa, então a área do triângulo BPN, tá? BPN vai ser o seguinte: produto dos lados, ou seja, vai ser 2B vezes A, seno do ângulo entre eles, sobre 2. Mas aí a gente vai conseguir cancelar aqui o 2 com o 2, e a gente obtém que esta área vai ser AB seno de alfa, tá? Agora vamos calcular a área do outro triângulo, do APN. Então, a área do triângulo APM é igual ao seguinte: vai ficar este lado aqui, 2A, né, que é o lado AP, vezes o lado MP, que é B, seno do ângulo entre eles, que é o mesmo alfa, sobre 2. Mas aqui, novamente, o que vai acontecer? A gente consegue cancelar aqui o 2 com o 2, e obtemos que a área desse triângulo é AB seno de alfa. Ou seja, as áreas são iguais, ó. Então, essa área é igual à área do triângulo BPN. Essa área eu vou chamar de K, tá bom? Então aqui na figura é o seguinte, não sei se eu vou conseguir apagar aqui, acho que não, tudo bem. Essa área aqui é K, essa área aqui, ó, também é K. Nós vamos acabar mostrando o seguinte, que a área do triângulo APB vai valer 2K, tá? Então a área do triângulo APB, esse outro triângulo aqui, ela é igual ao seguinte, ó, ela é esse lado que é 2A, vezes 2B, seno. Agora note o seguinte, esse ângulo aqui, né, ele é o suplementar do alfa, ou seja, ele é 180 menos alfa. Então isso aqui vai ser seno de 180 graus menos alfa. Tudo isso aqui sobre 2. O que que acontece? A gente vai cancelar o 2 com esse 2 aqui. Então note o seguinte, aqui, o que que vai sobrar? Tem um 2 aqui, AB, seno de 180 menos alfa. Acontece que quando a gente estudou a redução de quadrantes, a gente acabou de mostrar, né, que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. E aí, outra maneira de você ver isso é aplicar o seno da diferença. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Seno de 180 é 0 e o cosseno de 180 é menos 1. Então você acabou mostrando
que isso aqui realmente é igual ao seno do alfa, tá? Outra maneira de ver. Agora note o seguinte, este AB seno de alfa aqui, tá? É exatamente, ó, AB seno de alfa é exatamente o K. Então, de fato, ó, essa área é igual a 2K, tá bom? Vamos voltar um pouquinho aqui na figura. Então, esta área aqui vale 2K, tá? E o que que acontece? Uma propriedade muito bacana, muito interessante, né, que eu falei em aulas passadas para vocês é o seguinte: quando dois triângulos possuem a mesma altura, suas áreas são proporcionais às bases. Então, o que que acontece? Eu vou destacar aqui uma figura auxiliar para deixar mais claro o que que eu estou falando, tá? Vou fazer um triângulo auxiliar aqui. Vou fazer aqui o meu triângulo auxiliar, mais ou menos parecido com o triângulo que nós temos lá na figura, tá? A questão. Então vamos resgatar aqui os elementos do triângulo, tá? Você tem aqui, ó, A, B, C e o ponto N aqui no meio, tá? Então vamos lá. A, B, C, tem um ponto N aqui no meio. O que que acontece? Esse ponto N é ponto médio aqui da base BC. Então, os triângulos ABN e ACN, eles possuem a mesma área. Por quê? Porque aqui pelo vértice A, a gente consegue traçar uma paralela ao lado BC, né? Então, a gente consegue traçar essa paralela. E o que que acontece? A gente garante o quê? Retas paralelas possuem a mesma distância entre elas, sempre. Então, a altura do triângulo ABN é igual à altura do triângulo ANC. As alturas já são iguais. Só que as bases dos triângulos ABN e ANC também são iguais. Então, as suas áreas vão ser iguais, não é? Então, se essa área é proporcional a BN e essa área é proporcional a CN, como BN é igual a CN, as áreas só podem ser iguais. Mas o que que acontece aqui na figura aqui em cima? Note o seguinte, a área ABN vai ser 2K mais K, a área desse triângulo mais a área desse. Então, essa área aqui, pessoal, é 3K, tá bom? Então, esta área total aqui também é 3K, quer dizer, a área de ANC também é 3K. Agora, note o seguinte, o ANC está dividido em duas partes, que é essa área que vale K, mais essa areazinha aqui. Então, essas areazinha aqui também vai valer K. Opa, quer dizer, essa área aqui vai valer 2K, porque se essa vale K, K mais 2K dá 3K, tá bom? Então, a ideia é exatamente essa, tá bom? Então, ó, note o seguinte, vou apagar aqui e vou fazer aqui a divisão, partir aqui do, digamos, baricentro, tá? Por aqui assim, o ponto P. Então, note, né? Essa área aqui já mostramos que ela vale o quê? Que ela vale K, tá bom? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Essa área vale K. Se a área completa é 3K, então essa areazinha aqui é 2K. Mas, recorde o seguinte também, lá na figura, quer dizer, no enunciado ele falou que a área do triângulo ABC, que é o triângulo maior, vale 36. Então, a gente consegue determinar o K. Então, daqui a gente vai ter o seguinte, 3K mais K mais 2K, isso é igual a 36. Então, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6K é igual a 36. K é 36 dividido por 6, que vai dar 6, né? Mas nós queríamos a área desta regiãozinha aqui, tá bom? Dessa região aqui, tá? Então, portanto, a área dessa região, que é o ponto P, e aqui, vamos ver, era o ponto M. Então, a área da região CMPN, né? Aqui é o ponto M. Então, a área da região CMPN é igual a 2K. Então, é igual a 2 vezes 6, que é igual a 12, tá? As unidades empregadas, né, estão em centímetros quadrados, as áreas. Esse aqui está em centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta encontra-se aqui no item B, tá? Então é isso.
Era primordial você saber essa propriedade aqui do baricentro e ter essa visão, né? Enxergar o ângulo oposto pelo vértice aqui e o fato que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, tá? Então essas áreas podem ser todas expressas em função do K. E, para matar a questão, se N é ponto médio, essas áreas aqui do ABN e do ACN são iguais, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Então, nessa questão, o que, que ele dizia? Você tem aí dois retângulos congruentes, né, iguais. Na ilustração, temos dois retângulos congruentes com base medindo 12 e altura 5. Então, aqui mede 5, aqui mede 12, 12. Aqui também vai ser 5. Esse lado aqui é 12, esse lado todo é 12, isso aqui é 5. Qual o inteiro mais próximo da distância em centímetros do ponto A até a horizontal? Dado, use uma aproximação raiz de 3 igual a 1,73. Então a gente quer determinar a medida dessa linha pontilhada aqui, quer dizer, o número inteiro que mais se aproxima dessa medida. Então qual é a ideia aqui? Note que esse lado aqui também mede 5. Como aqui é um ângulo de 30 graus, esta medida do vértice até aqui o vértice esse vértice aqui do retângulo, que também é vértice deste triângulo, vai ser 10. Por que eu garanto que isso é 10? Porque o seno de 30 é um meio, né? Dizer que o seno de 30 é um meio é a mesma coisa dizer que a medida da hipotenusa é o dobro da medida do cateto oposto ao ângulo de 30 graus, tá bom? 5 sobre 10 simplificado dá um meio, tá? Então aqui é 10. O que que acontece? A gente sabe o seguinte, que esse lado todinho vale 12. Então este pedacinho que vai do vértice aqui do retângulo até esse vértice desse outro retângulo aqui, mede 2, tá? Mas aí o que que acontece? É bom que eu saiba quanto mede esta distânciazinha, tá? Aqui, deste pontinho aqui, que é o vértice do retângulo, até esse pontinho aqui, onde o lado do triângulo, tá? Onde a hipotenusa do triângulo corta, né? A linha pontilhada, tá bom? Essa medidazinha aqui é bem interessante a gente determinar ela. Essa medida aí, eu vou chamar ela de x. Então, note o seguinte, essa medida aqui vai ser x mais 2, tá bom? X mais 2. Note que este ângulo aqui, eu sei a medida dele, vai ser 60 graus. 60 mais 30 é 90, mais 90 é 180. Então, este ângulo aqui, que é OPV com esse ângulo, né, oposto pelo vértice, também é de 60 graus. E eu sei que esse cantinho aqui do retângulo tem um ângulo reto. Então, a partir disso, eu tenho como determinar o x, não é? Utilizando a tangente de 60, tá bom? Mais do que isso, né? Eu acredito que agora, pensando bem, esse x não seja tão necessário assim. Por quê? Nós podemos dividir o problema em calcular essa medida do A até o ponto de interseção, depois a medida do ponto de interseção até o ângulo reto aqui, tá? Mas aí a ideia de encontrar o x de fato vai ser primordial. Por quê? Porque para determinar essa partezinha aqui, eu vou precisar da medida aqui da hipotenusa daqui para cá, do triângulo, né? Desse triângulo menor aqui. E essa medida da hipotenusa será 10 menos o x, tá bom? Então, de fato, é bom a gente encontrar esse x aqui, tá? Então, vamos determinar o x, né? Então, tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é 5, sobre o cateto adjacente, que é 2 mais x. Mas lembrem que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 igual a 5 sobre 2 mais x. Isso implica que 2 mais x vezes raiz de 3 é igual a 5. Daí eu tenho que 2 mais x é igual a 5 sobre raiz de 3. Portanto, o x vai ser 5 sobre raiz de 3, né? Menos 2, tá bom? Aí você pode pensar, professor, você não vai se preocupar em racionalizar o x, não? Não, porque o objetivo final da gente não é encontrar o x. O x deve nos ajudar, mas o objetivo é a gente determinar o tamanho da linha pontilhada aqui, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo vai ser o seguinte. Deixa eu apagar um pouco do que eu já fiz aqui, tá? Para a figura não ficar tão poluída. Já tá um pouco poluída, né? Mas
Vamos melhorar aqui a coisa. Então, a ideia agora é o seguinte. A gente vai saber quanto mede esse valor desse pontinho de interseção até aqui, o vértice do retângulo, tá? Esse valor, ele é 10 menos x. Note que aqui é x mais 2. Então, se pegar 10 menos x mais 2, dá o 12, né? Que é o resultado completo. Então, eu vou chamar essa linhazinha aqui, riscada, tá? Essa parte da linha pontilhada de Azinho. Então, o objetivo é encontrar esse A aí. O que a gente faz? Aplica o seno de 30 no triângulo. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto, hipotenusa. Para ser mais prático, vou utilizar aquele mesmo raciocínio inicial. Então, significa que essa hipotenusa é o dobro do cateto A. Então, 10 menos x é igual a 2A, tá bom? Então, daqui a gente tem o seguinte. 10 menos x é igual a 2A. Então, 10 menos... O que é o x? É isso aqui. Como eu vou ter que ler o sinal, né? Então, para não ter que colocar ainda parênteses, ler o sinal depois, eu vou fazer direto, tá? Então, 10 menos 5 sobre a raiz de 3, menos com mais, ou menos com menos mais 2, né? Igual a 2A. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, tá, pessoal? 10 mais 2 é 8, menos 5 sobre a raiz de 3, igual a 2A. Posso multiplicar toda a equação por 1 meio, tá, aqui, e eu vou obter o seguinte, A 1 meio vezes 8 é dividir 8 por 2, né? Vai dar 4. 1 meio vezes 5 sobre a raiz de 3 vai ficar 5 sobre 2 raiz de 3. Não vou me preocupar em racionalizar, porque a ideia não é encontrar o A, somente o A, né? Mas a linha toda, né? A linha pontilhada completa. E, bom, para a parte de cima, né? A ideia é bem simples, porque como eu já havia falado, este ângulo aqui, ó, é 60 graus e eu tenho o cateto oposto a ele, que é o 5. Então, para determinar essa partezinha aqui da linha, que eu vou chamar de B, é muito simples, basta utilizar o seno de 60, tá? Então, terceira parte, determinar o B. Vamos colocar aqui a terceira parte. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é 5, hipotenusa, que é o B. Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 5 sobre B. Multiplicando aqui em cruz, a gente vai ter o seguinte, B raiz de 3 igual a 2 vezes 5, 10. Portanto, B é igual a 10 sobre raiz de 3, tá? E aí, a gente vai concluir, que é o seguinte, o tamanho da linha vai ser a soma A mais B. Então, a nossa linha pontilhada, né? Linha pontilhada vai ser igual a A mais B. Então, quanto é que vai dar essa somazinha aqui, né? Vai dar o A, que é 4 menos 5 sobre 2 raiz de 3, mais o B, que é 10 sobre raiz de 3. Bom, aqui nós temos o seguinte, podemos multiplicar essa última aqui por 2, então vamos ficar com 4 menos 5 sobre 2 raiz de 3, 2 vezes 10 e 20 sobre 2 raiz de 3. Deixando aqui o mesmo denominador, eu posso escrever o seguinte ainda. Podemos melhorar, notando que aqui é 4 sobre 1, e multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 raiz de 3. 4 vezes 2 raiz de 3, isso dá 8 raiz de 3. Sobre 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3 vezes 1, menos 5 sobre 2 raiz de 3, mais 20 sobre 2 raiz de 3. Então, temos o seguinte aqui, 8 raiz de 3, menos 5, mais 20, tudo sobre 2 raiz de 3. Então, isso aqui dá o seguinte, pessoal, vai ficar 8 raiz de 3, 20 menos 5 é 15, sobre 2 raiz de 3. Agora sim, eu vou racionalizar isso aqui, né, de uma maneira mais fácil. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, aqui temos o seguinte. Note que aqui eu vou ter que distribuir, tá? 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 8 raiz de 9, né? Mais 15 raiz de 3 sobre
2 raiz de 3 vezes raiz de 3, 2 raiz de 9. Então, raiz de 9 é 3, 8 vezes 3 é 24. Opa, 24 mais 15 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 9, que é 3, 2 vezes 3, 6, tá? Então, temos esse resultado aqui. Mas aí, a gente pode melhorar isso para a conta ficar menor, já que a gente vai utilizar uma aproximação para o raiz de 3. Isso é 24 sobre 6, mais 15 raiz de 3 sobre 6. 24 por 6, isso é 4. E aqui nós podemos simplificar por 3, que vai dar 5 raiz de 3 sobre 2. Então, temos 4 mais 5 vezes. Lembra que no começo ele pediu para a gente utilizar a seguinte aproximação aqui para o raiz de 3, tá bom? 1,73. Então, aqui nós vamos ficar com 4 mais 5 vezes 1,73 sobre 2. Uma maneira interessante de fazer essa continha é a seguinte. 4 mais... vamos multiplicar logo o 5 aqui. Então, 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 7, 35 mais 1, 36 vai 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3 são 8. Duas casas decimais, né? Sobre 2. Então, a ideia que é interessante de fazer agora, para fazer de uma maneira bem interessante, bem fácil essa divisão, é multiplicar por 5 o numerador e o denominador. Por quê? Então, eu vou colocar aqui o 4 mais 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32 vai 3. 5 vezes 8, 40, com 3 são 43, não é? Duas casas. Então, aqui são duas casas. Deixa eu ver essa continha mais uma vez aqui, só para garantir, tá? 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32 vai 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43. Ok, né? É isso. Então, isso aí agora vai ficar sobre 5 vezes 2, 10. E aí, aqui é só você deslocar a vírgula, né? Uma casa para a esquerda. Então vai ficar 4 mais 4,325, né? Então aqui 4 mais 4, 8,325. Então o número inteiro que mais se aproxima desse resultado, né? Note que aí entre o 8 e o 9, né? Esse número aí está mais próximo do 8, né? 8,5 está na metade. Então o inteiro mais próximo aqui é o 8. Tá? Então essa seria a nossa resposta. Ok, pessoal? Então é isso aí, tá? Essa daqui acho que foi a penúltima questão. Vamos aqui para a próxima. Então um pouquinho trabalhosa, né, essa questão. Então a última que eu deixo para nós aqui, tá? É um desafio de utilização da lei dos cossenos, tá bom? Como é que você pode utilizar a lei dos cossenos aqui para fazer essa questão, tá? Então, preste atenção na ideia. A gente quer determinar este x aqui, né? A gente tem essa medida que é 8, essa medida daqui para cá é 17, essa medida é 10, essa aqui também é 10. Então, eu vou prestar atenção neste ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, tá? Eu tenho todas as condições com os elementos da questão, né, de determinar esse alfa aí. Porque neste triângulo menor eu conheço os três lados, 8, 12 e 10. A partir do momento que eu encontrar o cosseno desse ângulo, eu vou conseguir aplicar a lei dos cossenos no triângulo maior e determinar o x, que é o lado oposto, tá bom? A esse alfa aqui, tá? Então a ideia vai ser essa. Então vamos lá. Eu vou aqui tomar o triângulo pequeno como triângulo 1. E aí no triângulo 1 eu vou usar a lei dos cossenos. Então 12 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno do alfa, tá? 2 ao quadrado é 144, 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 8, 16, vezes 10, 160, cosseno do alfa. Vamos manipular isso aí, eu vou trazer isso aqui para cá positivo logo, então vai ficar 160 vezes o cosseno do alfa,
igual esta soma, 164, e vou trazer o 144 para cá negativo. Então, 160 vezes o cosseno do alfa vai ser igual 4 para 4 nada, 4 para 6, 2, 1 para 1 nada. Então, cosseno do alfa vai ser igual a 20 sobre 160. Posso cortar aqui o zero, isso é 2 sobre 16. Simplificando aqui por 2 e por 2, eu obtenho 1/8, tá? Portanto, esse 1/8 aqui é o valor do cosseno do alfa, tá bom? Portanto, cosseno de alfa é igual a 1/8. De sorte que, de posse do valor do cosseno do alfa, né, eu já consigo trabalhar a lei dos cossenos no triângulo maior e determinar o x. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Antes, vou fazer mais uma vez aqui um desenho auxiliar do meu triângulo maior, tá? Eu tenho lá, mais ou menos, na escala que está lá representado, tá? Espero que aqui eu não fuja muito da realidade do que está lá na figura, tá? Ó, já fugi, né? Porque lá, o que acontece? Vou apagar um pouco aqui. A ideia é mais ou menos assim, né? Mais inclinado aqui. E aí o que acontece? Vamos voltar um pouco aqui na figura original. 8 mais 17, então isso aqui vai dar 25, né? 10 mais 10, 20. Então aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho x. E este alfa bem aqui, eu sei o cosseno dele, né? Então a ideia é trabalhar a lei dos cossenos e determinar o x. Então, de novo, pela lei dos cossenos, x ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 25 vezes 20 vezes o cosseno de alfa, tá? X ao quadrado é igual. Então aqui dá 625, 20 ao quadrado é 400, menos 2 vezes 25 é 50, 50 vezes 20, né? Isso dá 1000, vezes o cosseno de alfa, que é 1/8. Então aqui nós vamos ter o seguinte, x ao quadrado é igual a 400 mais 625, isso dá 1025, menos. Aqui a gente consegue dividir o 1000 por 8, né? Então 1000 por 8, quanto é que dá? 8 vezes 1, 8, para 10, 2, sinal do zero baixo. 8 vezes 2, 16, para 20 é 4, sinal do zero baixo. 40 por 8 dá exatamente 5, né? 8 vezes 5, 40, e o resto vai ser zero. Então aqui dá 125, tá bom? Então aí nós temos o seguinte, então. Portanto, o x ao quadrado vai ser igual a 5 para 5 nada, 2 para 2 nada, e 1 para 10, 9. Olha aí que bacana. Então x dá um valor inteiro, né? Raiz quadrada de 900. Portanto, x é igual a 30, tá? Aquela medida desconhecida do lado do triângulo maior. Ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha falado alguma novidade interessante para vocês, né? A exemplo lá do Teorema de Ptolomeu, né? Que eu acredito que muita gente não conhecia, tá? E é isso, tá? Então, aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas, tá? Um grande abraço e até a próxima.